Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu quero falar um pouquinho aqui para vocês sobre 3 sentimentos, tá? Que são muito fortes, muito intensos e que às vezes a gente aprendeu a negligenciar, a não dar devida importância, não olhar para eles da forma que a gente deveria olhar, que é a raiva, a tristeza e o medo. Raiva, tristeza e medo, gente, são sentimentos muito fortes. Eles têm uma força, uma potência muito grande e quando eles se manifestam, se a gente não souber gerenciar bem essas emoções, eles causam um estrago gigante na vida, tá? Mas o problema maior não é isso. O problema maior foi que a gente foi ensinado, muitas vezes, a não deixar que esses sentimentos se manifestem. Sentir raiva é feio. Tristeza, não fique triste, não fique assim, se anime, a gente escuta muitas vezes, né? O medo, principalmente assim, os homens principalmente não podem demonstrar medo, tem que estar sempre forte, corajoso. E esses sentimentos, se eles não forem observados e dada a devida importância e trabalhados, eles vão ficando ali, se sedimentando na vida. Em algum momento isso vai explodir com muita força, vai estourar, e aí você já tá para lá de Bagdá, né? Já tá muitas vezes se manifesta até no corpo físico. A raiva traz doenças no corpo físico. O que era uma tristeza pode evoluir para uma depressão, algo que você já não dá conta. O medo pode te travar a ponto de não sair mais de casa, tá? Então a gente tem que observar muito bem esses sentimentos e não negligenciar essas emoções, não passar por cima disso, não deixar de olhar para isso. É importante que a gente se observe, tá? Quando o sentimento vem, observe o sentimento e entenda o que a gente precisa aprender com aquilo. Por que aquele sentimento se manifesta, está se manifestando nesse momento da minha vida? O que isso quer me dizer? Que importância tem isso? O que eu preciso aprender com isso? E o mais importante, dificilmente são sentimentos muito fortes, esses 3, e eles derivam para vários outros sentimentos. Aí vem sentimento de ciúmes, de desconfiança, impotência, incapacidade, baixa autoestima, vergonha. Vários outros sentimentos derivam desses 3. E dificilmente a gente consegue, quando vem com uma força muito grande, assim, dificilmente a gente consegue lidar com isso sozinho, porque na verdade esses sentimentos não começaram agora. Isso está aí faz muito tempo. Não começou, eu diria que não começou nem na infância, né? Na infância, quando a gente se percebe, quando a criança se percebe um ser único, independente da mãe, ela começa a vivenciar, experienciar suas próprias emoções. Mas os sentimentos começam muito antes. Desde a vida intrauterina, processo de nascimento, essas emoções já estão lá gravadas, a matriz original de como eu vivencio, como eu me comporto, como eu sinto, percebo essas emoções na minha vida, já está lá programado no meu subconsciente desde a vida intrauterina e processo de nascimento. As sensações, as emoções vivenciadas durante a infância geralmente já são reproduções dessa programação original, tá? Que já está se manifestando ali na infância, adolescência e até na vida adulta. A menos que seja realmente um fato traumático muito pontual, uma perda muito significativa durante a infância, algo realmente que aconteceu ali que marcou a história. Mas geralmente isso começa muito antes. E o problema é que a gente foi ensinado, né, a guardar esses sentimentos, a não poder manifestar, não poder demonstrar. E principalmente hoje em dia, que tem essa vibe aí de gratidão, gratiluz, a gente olha, vê nas redes sociais, vê as pessoas, a vida dos outros, e começa aquela questão comparativa. A gente começa a observar a vida do outro e falar, poxa, mas o outro está sempre tão bem, tão feliz, nossa, está viajando, nossa, final do ano agora, né, vai fazer uma viagem, nossa,
Ah, olha que legal, tá numa festa lá, puxa, conseguiu, a pessoa tá colocando lá isso, aquilo. Gente, não estou dizendo que a gente não deva ter sentimentos positivos, que a gente não deva vibrar positivamente, nem que a gente não deva manifestar as nossas conquistas, não é isso. O que eu digo a maioria das pessoas olha para o outro e não olha para si. E aí quando a gente olha para o outro, a gente acha que a vida do outro é perfeita. E como a gente foi ensinado a não poder manifestar, por exemplo, emoções como a raiva, que é feio ter raiva, é errado ter raiva. É claro, gente, que a raiva vai fazer mais mal para quem sente do que para quem é alvo da raiva. Mas se eu não olhar para isso com honestidade para as minhas emoções, para aprender a gerenciar isso, para aprender por que eu estou sentindo isso, por que isso está vindo para mim nesse momento, o que está acontecendo, eu nunca vou... Primeiro que eu não vou me libertar dessa raiva, né? Qualquer situação pontual aí vai servir de gatilho para trazer ela de volta, e eu também não vou aprender a gerenciar as minhas emoções. Então, gente, é claro que a gente tem que ser grato por tudo que a gente já vivenciou, por tudo que a gente já conquistou. Claro que a gente tem que manter uma vibração positiva, tá? Uma vibe positiva, ok. Mas não achar que é tudo gratidão, gratiluz, tá? E não ser verdadeiro, não ser franco, verdadeiro consigo mesmo. Poxa, hoje eu tô com raiva, tá? Por quê? Porque todo mundo sente raiva, todo mundo sente medo, todo mundo sente vergonha, todo mundo sente ciúmes, tá? E a gente tem que aprender a lidar com essas emoções, porque elas vão sempre existir, elas fazem parte da vida. Mas quando as três emoções principais aí que eu falei, que é raiva, tristeza e medo, elas se manifestam com muita intensidade, é sinal de que elas não começaram agora. Alguma situação gatilho ativou isso, e a raiz, a programação original está lá atrás. Então a gente precisa investigar isso, saber como que você se comporta, qual é a tua relação com esse sentimento de raiva, com esse sentimento de tristeza, com esse sentimento de medo. Qual é a tua relação com isso? Como que você vivenciou isso lá no passado? Como que isso ficou aí marcadinho para você? E vai marcar pontualmente todas as situações onde você se sentir da mesma maneira. Então, esse processo aí é um processo profundo de autoconhecimento, de gerenciamento das nossas emoções, porque se a gente não se conhece, a gente não consegue lidar bem com as nossas emoções. E também, consequentemente, a gente não está preparado para vivenciar as nossas relações de forma saudável, seja relações afetivas, seja relações familiares, relações de trabalho, seja lá o que for, tá bom? Então é bem importante observar isso, não sofra sozinho, por favor, busque ajuda, não fique aí no looping da raiva, não fique preso na sua... Sentir tristeza, gente, é normal, é natural, 1, 2 dias a gente não ficar muito bem e tal. Agora, se isso começar a se repetir, não fica sozinho, procura ajuda, tá? Sentir medo também é muito normal, você tem que aceitar o teu medo. Medo, raiva, gente, são sentimentos de proteção. Quando eles aparecem para nos proteger de algo. É sempre proteção. Mas a gente tem que entender do que a gente está se protegendo, para que a gente possa ver se realmente existe algo do que a gente precisa se proteger, ou se a gente está criando um fantasma, se tem ou já existe, né, um fantasma ali na nossa mente, criado, que está fazendo com que a gente se proteja até demais de algo que não precisa, gerando um sofrimento muito grande, um sofrimento desnecessário. Então, meus amores, meu conselho, façam terapia, por favor, procurem ajuda, não sofram sozinhos, tá? Existe sim muitas alternativas de a gente trabalhar tudo isso, de a gente melhorar. A partir do momento que a gente se conhece cada vez mais, a gente melhora cada vez mais a nossa relação com a gente mesmo, com a nossa autoestima, com o nosso auto-amor, e também as nossas relações com as pessoas que nos cercam e todas as questões aí que permeiam a nossa vida, tá bom? Beijo grande.